Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Hoje do petroleiro eu vim para a CTB. Muito bem, muito bem, começa mais um Repórter Sindical. O Edu me avisou que já começou, então comecemos. Eu estava aqui entretido fazendo anotações, isso acontece. Bom, nós hoje vamos dar seguimento à série Sindicalismo e Enfrentamentos, porque nós temos no horizonte, dia 10 de agosto, uma manifestação programada, um Dia Nacional de Protestos, de paralisações e de ações, um ato unitário das centrais sindicais, federações e confederações, que tem como objetivo o combate ao desemprego, portanto a busca pelo emprego, também a defesa dos direitos dos trabalhadores e o enfrentamento à reforma, à lei trabalhista, agora numa reforma em vigor desde novembro do ano passado. Nós temos feito aqui no bom sentido, um rodízio, procurando ouvir segmentos sindicais diferentes. No sindicalismo, como na vida, há muitas correntes e é natural que assim seja, e é bom que assim seja, porque senão você entraria para uma seita e todo mundo recitaria lá a mesma reza e todos concordariam, não haveria debate, não haveria contraditório, não haveria confronto de ideias e de pensamento. Hoje nós recebemos aqui um petroleiro, ele preside os sindicatos petroleiros do Rio Grande do Norte, ele integra a FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, que é uma entidade muito respeitada, muito ativa, e a secretária-geral adjunto da Federação Sindical Mundial, e hoje preside o presidente em exercício da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, cujo presidente Adilson Araújo se encontra em licença porque está engajado em tarefas eleitorais. Me parece que o Adilson, nesse momento, integra lá o staff da Manuela Dávila. Muito bem. Ivanilton, obrigado pela sua presença e conte pra gente aí como é que você está vendo os preparativos para o dia 10 de agosto, que eu te vi lá na mesa do Diese. Boa noite. Eu, primeiramente, João Farnezen, queria agradecer, é uma honra estar aqui no Repórter Sindical, na sua agência, pelo próprio programa, um espaço que aglutina a pluralidade do sindicalismo e de outras frentes dos movimentos sociais, de maneira que é uma satisfação. E, sobretudo, num momento muito particular, que avizinha-se a paralisação do dia 10 de agosto, e todos os esforços estão sendo realizados, sobretudo a partir de uma unidade das centrais sindicais do Brasil, que a partir de uma plataforma estará e elegeu a questão do desemprego como seu item principal. E por isso realizamos as duas plenárias exitosas, representativas, e já estamos recolhendo informações dos estados e estamos convictos que teremos uma manifestação satisfatória para a ambiência política que nós estamos vivendo. Perfeito. Ivanilton, no caso dos petroleiros, você acha que a categoria se engajará nesse ato do dia 10? Hoje eu estava lendo um trabalho estatístico do Diese, e o Diese ele fez um extrato do último período das lutas dos petroleiros. Me chamou muito a atenção, em um ano foram realizadas 45 atividades entre paralisações e mobilizações da categoria petroleira. Isso no Brasil? Isso no Brasil inteiro. E 45% do conteúdo das nossas manifestações ele não tem um caráter corporativo, tem a ver com o embate contra esse processo da entrega, sobretudo das reservas de pré-sal e a privatização da Petrobras. Então nós estaremos realizando agora uma plenária nacional. Essa plenária nacional ocorreria dia 10. Ela foi antecipada para que pudesse viabilizar a participação da categoria nesse dia. Entendi. Então essa paralisação tem tudo a ver com a nossa pauta, por isso que nós iremos também participar, seja nos locais de trabalho, seja nas manifestações públicas. Perfeito. Os petroleiros têm se constituído como um destacamento de vanguarda, né? As últimas lutas unitárias da classe trabalhadora sempre tem a presença ativa e uma presença assim articulada, né, que a gente percebe em âmbito nacional dos petroleiros. Eu quero anunciar, como todo programa,
a jornalista Ariane Soares, da Agência Sindical. A Ariane, ela faz o encaminhamento dos internautas, da produção, dos telefonemas, dos e-mails, etc. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin? Boa noite a você. Boa noite, Divanilton. Obrigada pela presença aqui no programa de hoje. E a você, internauta, também, muito boa noite. Você que nos acompanha pode participar enviando perguntas através do nosso WhatsApp. Estamos em São Paulo, 011 97471 9071, 97471 9071. Também temos um e-mail, se preferir enviar sua pergunta por e-mail, é tv@agenciasindical.com.br. Lembrando também que estamos ao vivo no Facebook, lá você envia seu comentário e nós encaminhamos aqui ao nosso entrevistado. E a você que já enviou sua pergunta, muito obrigada. Muito bem, muito bem. Voltamos com o Divanilton Pereira, presidente em exercício da CTB. Ô Divanilton, aqui o programa ao vivo a gente vai construindo, né, de acordo com as coisas que vão surgindo, com as demandas e também com a pauta que mais ou menos está aí colocada. Hoje nós recebemos lá na Agência Sindical um artigo assinado. Eu até achei boa a iniciativa pelo Miguel Torres, presidente da Força Sindical, e pelo Juruna, secretário-geral, em que eles chamam os dirigentes sindicais para a necessidade de mobilizar os trabalhadores para o processo eleitoral. Porque a gente viu na eleição do governador de Amazonas, o governador ser eleito com menos votos que brancos, nulos e abstenções. E agora em Tocantins foi pior ainda, passou de 60%. Então eu queria saber se vocês estão debatendo esse assunto na CTB e se você acha que o dia 10 de agosto também possibilitará a gente levar a bandeira da participação eleitoral para os trabalhadores no metrô, terminal de transporte, porta de fábrica, comércio, banco, etc. Veja, esse dia 10 de agosto, em nossa compreensão, ele tem dois grandes objetivos. Primeiro, uma denúncia política pela degradação das condições e as relações de trabalho atualmente no Brasil. Em particular, o desalento aos quase 28 milhões entre homens e mulheres que não têm trabalho, têm um trabalho intermitente e parcial. Então, isso é uma denúncia que é a consequência de todo um processo de interrupção democrática no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um objetivo de influenciar a pauta presidencial, sobretudo das eleições presidenciais. Por isso que nós estamos apresentando essa plataforma, composta por 22 itens, que objetiva influenciar os programas em disputa nas próximas eleições presidenciais. Então essa é uma forma que, na nossa compreensão, passados as convenções, esse assunto vai galvanizar e vai ser a agenda prioritária. Certo. Então o nosso objetivo não é só atingir as cúpulas sindicais, mas sobretudo a base sindical, de trabalhadores e trabalhadoras, para que possa não ficar como esses números recentes de alguns processos eleitorais, porque a crise também ela foi elevada a essa condição, né, e levantou um desalento político, um descrédito, uma crise de representatividade, o que gera uma dispersão política. Sim. Então, numa eleição curta, nós vamos ter que ter um trabalho muito ativo junto às bases sindicais, para que esses trabalhadores que sentem na pele os efeitos dessas medidas mais recentes desse governo usurpador, ele não pode apenas acreditar que não participar seja a melhor resposta. Ele tem que participar, atuar, para que possa interferir e elegermos uma plataforma que minimamente proteja o trabalho no Brasil. Perfeito. Divanilton, eu vi que a agenda prioritária da classe trabalhadora, esse documento de 22 itens a que você se referiu, ele foi entregue para a Manuela Dávila, pré-candidata do PCdoB, numa reunião no DIEESE, aliás, aqui em São Paulo, e também na convenção do PDT, na véspera da convenção que homologou Ciro Gomes, as centrais sindicais lá estiveram. Ou seja, mas ainda assim é uma divulgação para cima, né? É importante, porque há um esforço evidente de introduzir a pauta sindical nas campanhas eleitorais, porque senão fica só o mercado ditando regras, certo? Agora, para chegar na base trabalhadora, no metroviário, no químico, no metalúrgico, no comerciário, no bancário, no professor, enfim, no condutor de ônibus, no trabalhador rural também, que é grande a quantidade no Brasil, nos petroleiros, né? Como é que vocês pretendem? São os boletins dos sindicatos, são vídeos das redes sociais? Qual que é a ideia?
Se nós fizermos um estudo, eu diria, quantitativo dos instrumentos de comunicação do sistema dos sindicatos no Brasil, nós vamos chegar a uma conclusão que temos uma produção quantitativa e qualitativa considerável. Sim. Então eu creio que após essa manifestação do dia 10, essas mobilizações, nós vamos sentar. E creio que nós precisamos não apenas traduzir, porque também a nossa plataforma está clara, mas encontrar meios e, diria, formas adequadas para atingir determinados segmentos, mesmo da classe trabalhadora, porque tem vários perfis. Então, acho que essa é uma forma de fazer chegar no local de trabalho, não aquele sindicato de porta de fábrica, que dialoga só na porta. Nós precisamos dialogar para dentro dos locais de trabalho, a partir dos locais de trabalho. Isso é um grande desafio, mas creio que esse sistema de comunicação que os sindicatos possuem no Brasil, como agências como esta aqui, pode nos ajudar e muito a fazer com que os trabalhadores percebam, absorvam essa plataforma e essas reivindicações e venham para a luta, a disputá-la nos processos eleitorais de seus estados. A CTB, por exemplo, está mobilizando as suas sessões estaduais, lançando essa plataforma exatamente para despertar e se aproximar o máximo possível da nossa base sindical. E, por extensão, os trabalhadores que estão nos seus locais de trabalho. Perfeito, perfeito. O Eduardo, o diretor, nos avisa que temos perguntas, então eu quero passar a Ariane Soares. Tudo bem, Ariane? Mande as perguntas para o Divanildo, faz favor. É que ela está usando o microfone de mão, geralmente é de lapela, agora estamos aqui nos adaptando provisoriamente. Sim, estou tentando me adaptar. Vamos então à primeira pergunta aqui de René Vicente. Ele é presidente da CTB São Paulo, também do Citaema. Ele diz assim: Divanilton, um dos principais problemas que a classe trabalhadora enfrenta é a falta de representatividade no Congresso Nacional. Como podemos denunciar à classe trabalhadora os traidores que foram favoráveis às reformas e à terceirização, além de outros ataques que sofremos, e também fazer com que o trabalhador vote em trabalhador? Interessante. Um abraço ao companheiro Vicente, obrigado pela pergunta. Esse é um grande desafio, né? A representação do trabalho naquele Congresso Nacional, ele é absolutamente desproporcional ao que nós necessitamos. Então, o exemplo tem vários, né? A CTB, por exemplo, deveremos ter no sistema de direção nacional algo próximo a 100 companheiros e companheiras que irão disputar o processo eleitoral. Tá. Creio que outras organizações devem fazer o mesmo para que a gente busque uma representatividade maior, efetiva e direta no Congresso Nacional. Isso exige dois movimentos, né? Primeiro, trazer a classe trabalhadora, né, para essa plataforma, para essa pauta, para esses representantes, né, que não é uma tarefa simples, até pelo tempo de campanha que este ano é curto. Ao mesmo tempo, paralelamente, denunciar aqueles que disfarçam de representar o trabalho, apresentam e aprovam reformas que venham de encontro aos nossos interesses, né? Então, esse é um movimento mútuo que precisa, repito, chegar aos locais de trabalho ou a partir dos locais de trabalho para que a gente possa efetivamente aumentar a nossa representação naquela casa que está absolutamente limitada e o que vem implicando em inúmeras derrotas naquela casa. Agora você diz que a CTB, na sua direção, estima lançar cerca de 100 candidatos. São por vários partidos? Sim, a CTB é uma composição, é uma entidade, nasceu um dos seus pilares, a sua pluralidade, né? Então nós temos PT, PDT, PSB, PCdoB, então esses são os partidos militantes que militam nesses partidos que irão, à luz de cada realidade específica dos estados, disputarem, sobretudo, as casas legislativas e o Parlamento Federal. Perfeito, perfeito. O Edu nos avisa que agora vamos chamar teu correspondente, né? Todo programa falam aqui, fala o DIAP ou fala o DIEESE, o Toninho Antônio Augusto de Queiroz ou o Clemente Gans Lúcio. Nós temos hoje então o Toninho do DIAP que vai falar exatamente sobre as eleições para o presidente da República. Vamos à fala do Toninho? Podemos ir e a gente volta depois com o Divanilton, ok? Vamos lá? Olá, Franzinho. Essa semana vou tecer comentários a respeito da eleição. É que o Congresso se encontra em recesso por força
das convenções partidárias, está todo mundo envolvido com as convenções. E quero tratar de novo das 3 visões em debate nessa eleição. Uma primeira visão, que é de Estado de bem-estar social, representada pelos partidos de esquerda, PT, PDT, PCdoB e PSOL. Uma segunda visão, liberal fiscal, representada pelo Alckmin, que na verdade é uma continuidade do governo Temer, e uma visão penal representada pelo Jair Bolsonaro, que é o que há de mais atrasado em matéria de relações humanas no país. É uma proposta que impõe um retrocesso em que, em lugar de se construir escola, busca-se construir cadeia. Pois bem, o candidato Geraldo Alckmin, que representa a agenda liberal fiscal, em entrevista recente no programa Roda Viva, antecipou a sua pauta dizendo claramente que não vai rever o financiamento dos sindicatos nem mexer na reforma trabalhista e que sua prioridade é cortar gastos. Esse candidato tem o apoio de um grupo de partidos chamado Centrão, uma candidatura muito forte. O Bolsonaro, por sua vez, com sua visão retrógrada, pretende enfrentar os movimentos sociais como o MST e o movimento dos sem-teto, usando lança-chamas, quer dizer, agredindo as pessoas, queimando as pessoas publicamente. Esse é o tipo de proposta desse candidato. E os candidatos da esquerda têm a ideia de recuperar o estado de bem-estar social, promovendo políticas públicas de inclusão social e revendo aquelas decisões do governo Temer que agrediram fortemente os trabalhadores, como, por exemplo, a reforma trabalhista e a emenda à Constituição que congela o gasto público por 20 anos. Então essas são as visões em debate, o eleitor tem que refletir sobre cada uma delas. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar, hoje entrevistando Divanilton Pereira, dirigente da CTB, presidente em exercício e é petroleiro. Quero dizer ao Divanilton que o nosso programa será exibido na TV Comunitária de Guarulhos, sábado, das 20h30 às 21h30, e também em Guarulhos é o canal 3 da NET. E também há o site que passa hoje, as emissoras têm o site como, digamos, um elemento adicional na sua rede de comunicação. E em Brasília, seremos assistidos terça, das 18 às 19 horas, na TV Comunitária do Distrito Federal, canal 12 da NET, depois tem lá o site da entidade também. Então, portanto, falaremos. Abraço ao povo de Guarulhos, abraço aos amigos de Brasília que nos acompanham. Eu queria voltar a falar um pouco de eleições e da questão política, né? O dia 10, evidentemente, já tem uma pauta definida, a agenda unitária da classe trabalhadora orienta o dia 10, digamos assim, são 22 pontos, e há pontos centrais, como o combate ao desemprego, a defesa dos direitos, vai colocar esses temas à população, nas mensagens das entidades, nos panfletos, nos vídeos, etc. Mas a grande tarefa do povo brasileiro é vencer essa eleição, agora dia 7 de outubro. Nós não podemos perder para a direita, para o setor conservador e golpista e antinacional, porque é um componente que uma coisa é ser de direita, outra coisa é ser de direita antinacional, que é o caso do governo Temer, que, como diz meu amigo Lúcio Maluf, é agente contratado. Agente contratado de quem? Agente contratado do grande capital, né? E está atacando o Estado brasileiro, tem como meta o desmonte do Estado brasileiro, que é um crime, uma coisa impressionante. Então, além desses candidatos a deputado estadual e federal, senadores, como é que vocês na CTB estão se posicionando perante a eleição majoritária, Divanilton? Vejamos, nós estamos há 2 anos de uma interrupção golpista no Brasil. E naquela ocasião, aquele consórcio que produziu mais uma vez esse episódio no nosso país, ilusoriamente apregoou que retomaríamos a estabilidade institucional, retomaria-se o crescimento econômico e, por conseguinte, a geração de emprego, e o resultado de tudo isso é exatamente o inverso, né? Uma quadrilha tomou conta do comando principal do país,
uma crise institucional entre poderes, o judiciário exercendo o papel do legislativo, o legislativo congelado e um governo absolutamente agente, como você se referiu, de interesses que não pertencem ao Brasil. Então, por isso, as dificuldades em alguns momentos, até mesmo de definir um candidato. Aqueles que constituíram o que temos hoje estão querendo se afastar. Ninguém quer ficar próximo do Temer, mesmo que tenham o mesmo DNA e foram forças que tiveram papel decisivo naquela interrupção. Então, a nossa preocupação, o nosso maior objetivo, aí, a opinião da CTB, qual é a nossa estratégia, então? Sim, sim. A nossa estratégia, para nós precisamos e devemos vencer as eleições. Parece até um paradoxo, né, que até então imaginávamos que teríamos dificuldades, não chegaríamos a um segundo turno, mas esse conjunto de fracassos sociais e econômicos, de promessas feitas por esse consórcio, criou um ambiente no país que é possível sim afirmar que nós poderemos chegar no segundo turno e polarizar com o representante do capital. Portanto, a nossa estratégia é vencer essas eleições. Agora, isso tem uma condicionante. Sim. É uma condicionante que, no mínimo, se tenha um núcleo, né, em torno de uma candidatura única já. Tá. Porque corremos o risco, né, de chegar a ter um processo eleitoral que tiveram os franceses, que tem uma direita e uma ultradireita. Sim. E nós, enquanto estratégia, precisamos evitar isso. Por isso que a CTB soma seus esforços daqueles que hoje atuam no Brasil para tentar unificar aqueles identificados com o centro à esquerda brasileira. Certo. Porque o nosso horizonte é exatamente interromper esse processo de sangria à soberania nacional, a desnacionalização da nossa economia, o rebaixamento das condições laborais ainda antes de 30. Para isso requer uma unidade desse campo. E a CTB realiza os esforços, a sua contribuição, para que, por exemplo, a influência da unidade das centrais se dê também no campo das representações partidárias. Esse é o nosso esforço, é a nossa estratégia. Perfeito. E você acha que nós chegaremos a um nome? Um nome mais ou menos de unidade? Veja, teve um movimento muito interessante, que foi o movimento das fundações dos partidos da esquerda brasileira. Sim. Que elegeram, portanto, uma plataforma e um programa. Eu creio que, se desenvolver isso, poderá naturalmente chegar a um nome. Não é um processo simples. Sim. É uma grande engenharia política. Isso requer você tirar de frente os projetos particulares, os projetos que coloca na frente organização X ou Y. Precisamos colocar na frente os interesses do Brasil, porque é o país que está sob ameaça. Sim, sim. A continuidade do programa de Temer significa, provavelmente, colocar o país à frente de um abismo. Sim. Porque o movimento que o capital fez hoje, em unificar em torno da direita, em torno do Geraldo Alckmin, representa isso. O capital, o sistema financeiro, enquadrou aquela dispersão que até então ele estava, para que pudesse chegar em condição de competir, chegar ao segundo turno e ganhar as eleições. Cabe à esquerda e ao centro-esquerda brasileira fazer o mesmo movimento. É isso que a CTB também, com seus limites, mas sobretudo com suas ideias, tentam ajudar. Perfeito. Eu penso exatamente igual a você, embora eu não seja nem da CTB e nem, não sei se você é filiado ao PCdoB, mas eu penso porque eu acho que é uma questão de leitura política, né? O interesse nacional está acima de tudo. E quando você tem um governo que solapa o interesse nacional, que desmonta o Estado, que é o que temos de mais orgânico para manter a nação unida, a nação organizada, o nosso inimigo é claramente esse grupo, né, que se aglutina em torno de uma candidatura conservadora, de uma candidatura disfarçadamente direitista, né? É de direita, mas faz de conta que não é. É antinacional e faz de conta que não é. É antitrabalhador, mas tem um discurso para os incautos de que dialogará com o movimento sindical e atenderá pleitos nossos, coisa que não ocorrerá. Muito bem, temos perguntas do nosso Espaço Eduardo. Vou passar a nossa Ariane Soares, que ela faça aqui ao Divanilton, por favor. Pode ser? Podemos. Vamos encaminhar então a pergunta do Alcides Amazonas, ele que é sindicalista, mandou pelo WhatsApp. Obrigado, Amazonas. Ele, antes de mais nada, parabeniza a sua atuação e diz que você é uma liderança importante no movimento sindical. Como é que você vê o impacto nessas eleições das medidas de Temer, principalmente a da reforma trabalhista e
o congelamento por 20 anos dos recursos para o investimento nas áreas sociais. Boa noite, Amazonas. Obrigado pelas palavras. Bem, existem medidas do governo, que as reformas, sobretudo, que os impactos já estão nas ruas, né? 27,7 milhões de homens, entre homens e mulheres, estão sem condição de trabalhar. São 6,2 milhões, são pessoas que desalentam, já não procuram emprego. Então essas são medidas, são impactos já diretos das reformas do governo Temer. Outras de tamanha envergadura e gravidade diz respeito ao travamento dos investimentos públicos. Sim. Né? Essa emenda que congela por 20 anos é um crime, né, contra as condições ainda de desenvolvimento tardio que o país se caracteriza. O que o país precisa é exatamente o contrário, é o papel indutor do Estado. E a partir da indução do investimento do Estado, você influencia o investimento do setor privado. A partir daí, você tem a retomada do crescimento econômico, a geração de emprego e aí a tentativa de sair desse processo de estagnação. Então, portanto, tem efeitos de curto e de médio e longo prazo. Mas, por exemplo, nós já estamos vendo, sentindo aqui algumas endemias que já estavam erradicadas no Brasil, estão voltando. Sim. A mortalidade infantil, isso tem a ver com o travamento dos investimentos. Sim, sim, sim. Então, é inevitável para que um governo com a nossa plataforma possa revogar esse conjunto de medidas, seja da reforma trabalhista e, sobretudo, essa que congelou por 20 anos. Então, isso é um crime, eu diria até, mas vindo de forças que têm um compromisso com o sistema financeiro, é compreensível, apesar de condenarmos. Ou seja, investimento que vai repercutir para a vida e a melhoria do povo, no que diz respeito, sobretudo, educação, saúde e segurança, eles congelam. Agora, não congelam o fabuloso milhões e bilhões de recursos que nós pagamos ao sistema financeiro. Estes estão aí livres e, pelo contrário, estão comandando politicamente o país e, sobretudo, esse governo usurpador. Perfeito. Eu quero aqui anunciar que o nosso programa passa em Guarulhos sábado e saudar o sindicalismo de Guarulhos, que unitariamente está chamando um ato para a Praça Getúlio Vargas, segunda-feira, dia 31, se não me engano, às 10 horas, é às 10? Às 14 horas, na Praça Getúlio Vargas, centro de Guarulhos, ali ao lado da Câmara, em defesa do sistema da saúde pública municipal. Houve um processo de terceirização e toda a terceirização esconde uma negociata ou várias, e o HMU, que é o Hospital Municipal de Urgências, está numa situação calamitosa e a rede pública de saúde vai se exaurindo dia a dia e a população fica sem o atendimento. Agora, quando se trata de saúde, você está colocando em risco a vida da população, né? Você não é apenas que deixou de comprar uma cibalena, de dar lá um analgésico, já seria grave. Na verdade, começa a ter uma deficiência sistemática. Aí não tem médico, não tem enfermeiro, não tem suprimento dentro do hospital, o equipamento está quebrado. Então, o Conselho Municipal de Saúde, que é dirigido por um sindicalista, o Rogério de Oliveira, que é secretário-geral do Sindicato dos Servidores Municipais, está chamando esse ato. Então, se você é guarulhense, por favor, numa atitude cidadã e cívica, compareça à Praça Getúlio Vargas, no centro, às 14 horas, para dar um grito de repúdio a esse descaso contra a saúde pública. Porque se um gestor público ele descuida da saúde, ele está atacando diretamente a sobrevivência das pessoas, a dignidade das pessoas. Portanto, temos essa tarefa em Guarulhos, segunda-feira. Me avisa o Edu que temos uma externa, que foi exatamente a reunião das centrais sindicais no Diese. Eu passei rapidamente por lá, vi alguma coisa, não pude acompanhar, mas o Prado, o repórter da agência sindical, fez as matérias. Podemos chamar a reportagem, Edu? Vamos lá? As centrais sindicais se reuniram na quarta-feira, dia 25 de julho, e finalizaram os preparativos para o Dia do Basta, em 10 de agosto. Eu acho que hoje aqui a gente toma algumas decisões de incrementar essa divulgação, de estar mais próximos às bases e tentar convencer a população em geral a aderir a esse movimento, que é um movimento em defesa do Brasil, em defesa dos trabalhadores.
Os condutores e trabalhadores do setor de transportes estarão envolvidos nos atos. Saiu uma proposta aqui dos vários segmentos de transporte e das várias centrais, da gente fazer uma plenária específica só de trabalhadores em transporte, né? Para ver que contribuição o sistema de transporte metroviário, por ônibus urbano, por ônibus intermunicipal, por ônibus interestadual, pode dar para esse movimento do dia 10, para mostrar a força do movimento sindical brasileiro. A mobilização irá acontecer em todo o país. O retorno que nós estamos tendo dos estados é muito positivo. Muitas entidades, muitas categorias vão parar no dia 10, isso vai fortalecer as atividades. E aqui em São Paulo, o nosso setor de transportes também está altamente mobilizado, né? Vai contribuir bastante também para a mobilização. Estão sendo organizadas diversas ações paralelas. Olha, a CTB, na semana que vem, na próxima semana, nós estaremos fazendo uma plenária com os sindicatos ligados à central e nós estaremos dando encaminhamento em tirar protestos, mobilizações e estarmos presentes na Paulista às 10 horas em frente à Fiesp, né? E também em conjunto com os sindicatos metroviários buscarmos fazer uma panfletagem nas estações onde nós estaremos denunciando para a população esses ataques que o governo Temer vem fazendo contra os direitos da classe trabalhadora. Algumas categorias também realizaram plenárias para organizar a participação. Os trabalhadores estão muito conscientes sobre o dia 10, né? Estão vendo toda essa conjuntura que está acontecendo no país, né? Economia, política, retirada de direitos. Então os trabalhadores estão ansiosos, né? Estão mobilizados e organizados para de fato participarem do dia 10. O Dia do Basta coincide com o início das campanhas salariais do segundo semestre. Lembrando que São Paulo tem grandes categorias que estão em campanha salarial no segundo semestre e os empresários já dizendo que não vão assinar convenção coletiva, que não vai ter reposição de inflação, não vai ter aumento real e nós vamos para a porta da Fiesp dizer que não. Que nós queremos convenção coletiva assinada porque ela que assegura direito, nós queremos a reposição da inflação e queremos aumento real. O DIEESE vem apoiando e auxiliando as entidades na elaboração do dia 10 de agosto. E o DIEESE está contribuindo na elaboração de todo o material que é tanto para o chamamento do ato como para explicar a razão e a necessidade dessas mobilizações e dessas paralisações que deverão ocorrer. Trabalhador unido jamais será vencido. Trabalhador unido jamais será vencido. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje falando com o dirigente petroleiro Divanilton Pereira, que é presidente em exercício da CTB. Por falar em CTB, deixa eu mostrar aqui a mais recente edição da revista Visão Classista, ano 5, julho de 2018, é hora de resistir. Uma palavra de ordem aqui, é uma cena clássica, né, do movimento sindical da esquerda, que é o punho fechado. Então, nós vamos divulgar na agência sindical, já passei para o Valtinho para que a gente possa repercutir. Quero mostrar também o jornal Unidade do meu sindicato, eu sou matrícula 668, na Rorrego Freitas 530, sobre a loja Audálio Presente. A edição homenageia aqui o grande Audálio Dantas, maior dos presidentes do sindicato que nós já tivemos, meu amigo do peito, figuraça, que nos deixou. E é assim mesmo, esperamos que os que lá estiverem tenham ímpeto, tenham compromisso para honrar a memória do Audálio e de tantos outros valentes companheiros que passaram pelo nosso sindicato. E, aliás, a propósito, precisaria fazer uma plenária dos jornalistas para ver qual é a nossa posição a respeito do dia 10, né? Porque a plenária de petroleiro é válida, a plenária de metalúrgica é válida, a plenária de condutores, como vocês viram aí, é válida, mas cadê a plenária dos jornalistas? Como é que os jornalistas vão se posicionar perante o ato do dia 10? E qual é a cobertura que os jornalistas da grande imprensa e da imprensa sindical vão fazer? Se não der para fazer com os da grande imprensa, Paulo Zoc, aceite aqui uma sugestão de graça da minha parte de reunir a imprensa sindical. Podia chamar o Miro, do Barão, e a gente poderia fazer lá com a agência sindical uma plenária, bater uma bola de como é que a gente se posicionará, como é que a gente vai trabalhar, até para dividir tarefas e funções, para dividir também recursos, os recursos são parcos, para que a gente possa fazer a melhor cobertura, não ficar só dependendo do Jornal Nacional, que aí edita sempre
contra os nossos interesses. Divanilton, eu quero registrar a pergunta do Josinaldo Zé de Barros, o Cabeça, que é vice-presidente de Casa Metalúrgica de Guarulhos, mas como, Cabeça, não me leve a mal, mas como é uma questão partidária, e eu não queria colocar aqui em questão, porque o partido tem lá a sua dinâmica interna, tem as suas questões, e aqui nós estamos falando mais de sindicalismo e menos de política. Nós vamos falar, em setembro, nós vamos tocar neste assunto dos partidos de esquerda, dos partidos que têm ligação com o movimento sindical, seu posicionamento nas eleições. Divanilton, os petroleiros têm database em setembro. Isso. Portanto, o dia 10 de agosto, mais ou menos, vai coincidir com o período de mobilização da categoria. Como é que vocês farão, digamos, essa articulação? Entre os dias 2 e 3 de agosto, portanto, bem próximo, nós vamos estar reunindo 300 petroleiros de todo o país. Além de examinar, de reforçar táticas, estratégias de proteger ou de resistir ao ataque que o sistema Petrobras vem sofrendo, uma das prioridades é exatamente organizar a nossa participação. E essa plenária será onde? Ela será realizada no Rio de Janeiro, e dentro de suas tarefas, o Congresso ia ocorrer, essa plenária ia ocorrer dia 10, nós antecipamos exatamente para poder chamar todos os estados e potencializar o dia 10. Então os petroleiros terão, com certeza participarão ativamente dessas atividades, né, em todo o Brasil. E também tratarão da campanha salarial. Sem dúvida, né? O nosso acordo coletivo, ele tem uma validade de 2 anos, mas a cada ano, e este ano é assim, será assim, a gente faz uma atualização dos itens econômicos. Né? E pela ambiência, que é uma ambiência absolutamente difícil, teremos também, mais uma vez, uma campanha reivindicatória complexa, o que requer, desde já, a integração dos petroleiros nessa agenda mais geral. E nós temos a convicção que, por provar uma categoria sozinha, sobretudo no estatal, com este governo, possa ter o atendimento de suas demandas, de suas reivindicações. Então, por isso, estrategicamente, vamos já, junto com o metalúrgico, junto com o eletricitário, os correios que já estão em curso, os bancários. Então, esse movimento precisa exatamente do dia 10 para dar a amplitude necessária que ela repercuta nos processos de negociações específicas de cada sindicato nessas empresas estatais. O Divanilton, os petroleiros fizeram um empenho muito grande contra o Pedro Parente, com uma espécie de entreguista profissional. A profissão dele parece que é essa. E o Pedro Parente caiu. Evidentemente que os petroleiros não têm força acumulada suficiente para derrotar o presidente da Petrobras. Mas em que medida o movimento da categoria ajudou a desgastar aquele privatista desvairado? Veja, o Pedro Parente, né, um ex-ministro que já produziu um apagão aqui no Brasil. Então, pelo seu... Na época do Fernando Henrique Cardoso, né? É verdade. Então, ele tem um histórico de descompromisso com o patrimônio e com a soberania nacional. Não foi à toa que foi o escolhido por esse consórcio para desmontar o sistema Petrobras, alterar a sua estratégia, né, e ter reflexo em amplas dimensões. Então, o Pedro Parente inverteu a estratégia completa da Petrobras. Então, era uma empresa que tem uma estratégia voltada para ampliar o seu sistema, para não só ser um país exportador de óleo cru, pelo contrário, ainda precisamos refinar no Brasil, gerar valor agregado no Brasil, desencadear muitos empregos, a ciência e a tecnologia sobre diversas cadeias produtivas, contribuindo assim para a precoce desindustrialização do Brasil. Essa era a estratégia que até então tínhamos na Petrobras. E ele inverteu tudo isso. Então, uma das consequências disso é que uma das suas primeiras medidas foi exatamente a política de preços. Tá. Então, esse foi o impacto que a população sentiu. Sim. Então, ele desnacionalizou, vendeu pré-sal, fez uma feira de ativos da Petrobras e alterou a política de preços, né, dolarizando a política de preços no Brasil. Então, nós temos aqui uma produção com preço bem menor do que o preço internacional, mas ele trouxe esses preços aqui e, consequentemente, gerou um conjunto de contradições, sobretudo no sistema de transporte de cargas terrestres no Brasil. E os petroleiros, percebendo essa possibilidade, também reforçamos essa contradição e jogamos também, tentando contribuir
para além dos preços, a questão dos preços, a questão da desnacionalização e da entrega que ele estava fazendo. E aí caiu o presidente, foi algo importante que repercutiu, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. O Lewandowski, o ministro, fez uma medida importante que exatamente, vendo aí a feira livre que estava as privatizações no Brasil, estancar um pouco para fazer uma audiência pública e que o Congresso seja a casa que venha debater isso. Então os petroleiros devem também, dentro dos seus limites, uma contribuição a essa resistência. Importante, é sempre possível, havendo vontade política, se fazer alguma coisa em defesa do interesse público. Diz o Eduardo, nosso diretor, que temos agora um intervalo da UGT. Se não me engano, foi esse mutirão, feliz mutirão, foi uma ideia bacana do Ricardo Patá, no Valengabaú, de oferecer 1.800 vagas. Então, eu queria assistir à matéria e, na sequência, nós voltamos com o Divanilton Pereira, que é o petroleiro convidado de hoje. Vamos lá? O total de desempregados no país chega próximo a 14 milhões e o número de desalentados, pessoas que desistiram de procurar emprego, bate na casa dos 5 milhões. O Sindicato dos Comerciários de São Paulo ofereceu uma alternativa à superação dessa situação. A entidade realizou um mutirão para o preenchimento de vagas no comércio. Foram mais de 1.800 postos para vários setores em diversas regiões da cidade e vagas também para pessoas com deficiência. Ao todo, 10 empresas participaram do mutirão. Nós fizemos com 3 focos essa atividade. A primeira, da inclusão social, não é? Que eu acho que é um papel que o sindicato deve desenvolver. Não é por conta de hoje ou de ontem e de amanhã, mas é por conta de toda a história que temos que fazer. A outra é criar uma sinergia com a área empresarial, não é? Porque agora tem um negociado sobre legislado, então nós temos que ter a capacidade efetiva de mais conquistas. A legislação está aí. Nós estamos indignados, foi criminosa, tudo bem, mas está aí. Então nós temos que dar respostas. Essa foi uma primeira resposta, tanto para as instituições de uma forma geral e para a área empresarial, onde nós conseguimos, através deles, a possibilidade dessas vagas aqui no Sindicato Comercial de São Paulo, onde os recursos humanos de mais de 15 empresas ficaram em vários andares daqui da nossa sede. E, terceiro, é a questão de trazer os trabalhadores para dentro do sindicato. O mantra que eu uso sempre é sindicalizar, sindicalizar, sindicalizar ao máximo. Temos que ir para a rua. E queremos, dessas 1.800 vagas, não é uma exigência, mas é um convencimento que trataremos de desenvolver para colocar o máximo possível desses 1.800 que conquistarmos o emprego dentro do sindicato como associados do sindicato. Muito bem, correta a iniciativa dos comerciários de São Paulo, o GT, por quê? Porque o sindicato é afiliado ao GT, ele é o seu principal sindicato, o maior sindicato da Central. Eu fui informado pelo Mauro Ramos, que é o assessor de imprensa do sindicato, meu amigo de muitos anos, que haverá uma nova rodada, né, um novo mutirão no dia 6. Então, eles vão fazer o mesmo sistema, né, fazer ampla divulgação, vão botar carros de som no Largo 13, na Lapa, na Zona Oeste, aqui no Parque Dom Pedro, no centro, chamando a massa desempregada, que infelizmente é muito grande, para ver se consegue preencher as vagas. Desejamos que a segunda rodada também tenha sucesso. O Cabeça ligou aqui de volta, o nosso Josinaldo José de Barros, e parabenizou o Divanilton pela fala que ele fez no dia do Congresso Sindical Nacional do PDT, em Brasília, e também o Divanilton esteve presente representando a UGT na entrega da agenda prioritária ao Ciro Gomes. Ariane Soares, temos mais perguntas? Podemos passar ao nosso convidado? Vamos lá? Vamos encaminhar, então, a pergunta do professor Oswaldo de Barros, mandou para a gente aqui pelo WhatsApp. Obrigado, professor. Ele é presidente da Centec. E também, logo após, eu vou encaminhar também a pergunta da Carol Rui, do Centro de Memória Sindical. Oswaldo de Barros diz: o que fazer para incutir no trabalhador a busca por candidatos que defendam um trabalho de qualidade para o desenvolvimento de uma sociedade justa? Já Carol diz: Divanilton, como você acha que os sindicatos podem contribuir
com a eleição de mais representantes dos trabalhadores no Congresso Nacional? São duas perguntas que têm uma sintonia, com esse desafio de aumentar a influência da pauta trabalhista, por exemplo, no Congresso Nacional. Cada dia isso se torna mais latente, que a importância é o DNA dos sindicatos. Eu estava vendo aqui a iniciativa dos sindicatos comerciários de São Paulo, né? Uma experiência interessante de se examinar. Isso faz parte do nosso dia a dia. Mas creio que a concepção classista com a qual a CTB está identificada, que nós precisamos olhar um pouco além disso. O que significa olhar um pouco além disso? Significa disputar a grande política. Disputar os espaços onde a política é determinada, é aprovada, porque os seus efeitos recairão sobre a classe trabalhadora. Então, por isso, temos que disputar os espaços. Homens e mulheres do trabalho precisam se lançar e não ficar apenas presos aos importantes espaços sindicais. Então, se a juventude se desenvolve isso, outros atores, sobretudo do capital, do empresariado, se lançam nisso, e nós precisamos também se apresentar como tal. E por isso que essa combinação de lutas é que nos está a exigir, porque precisamos também reconhecer, e não é um fenômeno brasileiro, Franzinho. Nós temos uma crise de representatividade da sociedade brasileira, aliás, no mundo inteiro. Sim. E o Brasil chegou com força. Então, isso nós precisamos reexaminar também o nosso papel, a nossa forma de atuação. Por isso que um mergulho nos locais de trabalho, um sindicalismo para além das portas de fábrica, ele é fundamental para que a gente aglutine, desperte essa consciência classista entre nossos representados, para que eles não se dispersem e votem no seu adversário, até no seu inimigo. Então esse é um desafio, e que cada vez mais o sindicalismo brasileiro vai acumulando a sua experiência, a sua maturidade, a sua unidade, para que a gente possa ter, a partir de uma plataforma, influenciar os trabalhadores e ter uma repercussão no Congresso Nacional, sobretudo. Então eu creio que é uma pauta que está mais presente hoje no sindicalismo brasileiro. Essa combinação de pauta específica, mas a disputa política mais geral. Creio que cada vez mais estamos se despertando isso. Lógico que nós temos um monopólio, né? Sim. Um monopólio midiático muito forte, e isso nós resolveremos quando nós tivermos uma nova ambiência, um novo projeto popular, que dessa vez espero que não falhe em relação a essa reforma, que não foi feita, essa reforma estrutural, né, para diminuir pelo menos esse monopólio dos grandes meios de comunicação. E temos que acionar o nosso sistema de comunicação dos sindicatos para que possam fazer essa parte. Portanto, creio aos companheiros que me perguntaram, e a companheira, precisamos investir de forma inteligente e integrada no sistema de comunicação dos sindicatos. Acho aqui um exemplo, esse programa, essa rede, e precisamos ampliá-la, integrá-la com outras, para que a gente possa cada vez mais falar diretamente com o trabalhador e a trabalhadora, já que ele sofre quase que 23 horas de influência, de pauta, de ideias que não correspondem aos interesses da própria classe trabalhadora. Perfeito. Obrigado, Divanilton. Eu quero registrar a presença da Joane, que é assessora de imprensa da CTB, que veio acompanhar com o Divanilton. Obrigado, sempre muito no bom sentido, deixa eu explicar, prestativa, quando a gente demanda, né? E sempre nos responde rapidamente, sempre nos ajuda com uma colega de trabalho correta e que pensa que no coletivo, né, nós todos trabalhamos com dificuldades, com recursos exíguos, mas quando existe a boa vontade de colaborar, as coisas andam de forma mais efetiva e mais rápida. Nós, inevitavelmente, daqui para frente, vamos falar muito de política e eu sempre digo que é mentira essa história de que o povo brasileiro não gosta de política. Eu atravesso ali, saio da minha casa, na Rua Doutor Vila Nova, atravesso, tem a banca do Cleito ali que vende livro usado, vou no Bar do Zé tomar café. O Cleito todo dia quer discutir política comigo. Eu quer conversar sobre política. Eu vou tomar café e os meninos que me servem café perguntam sobre política, se escutou na televisão, o que está achando, se Lula vai ser solto, se vai ser preso, o que está acontecendo, etc. Isso é muito comum. Não há
uma rejeição à política. Pode haver até um desalento, mas essa rejeição não existe. Agora, é claro que da forma as coisas é complicado, né? É a grande tarefa que nós temos. Então eu queria conversar com o Divanilton o seguinte: eu tenho amigos candidatos em vários partidos. Por exemplo, Chiquinho Pereira vai ser candidato pelo PTB, deputado federal. O Arthur, Chiquinho dos Padeiros. O Arthur, que é da CNTA, da Confederação da Alimentação, vai ser candidato pelo PPL. O Zé Luiz, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, pelo Solidariedade. E o Almeida, que foi prefeito de Guarulhos, pelo PDT e tantos outros. Bom, nós vamos ter uma massa de candidatos de origem sindical. Você acha que é possível? Como é que a gente poderia, digamos, dar uma espécie de uniformidade para o discurso? Você acha que é válido? Você acha que cabe? Porque o meu receio é que esses candidatos comecem a discutir segurança, saúde, transporte, habitação em abstrato e não cheguem na questão sindical. Por exemplo, emprego, desemprego, ataque a direitos, precarização do trabalho, desorganização sindical, desmonte do custeio sindical, porque essas bandeiras nós temos que colocar na campanha agora. Você acha que é possível a gente, não sei se fazer uma plenária, mas pelo menos ter uma espécie assim de roteiro de ação? A CTB valoriza muito que eu considero uma conquista do sindicalismo brasileiro, que não é fácil e não é muito identificável e encontrado em alguns países aqui, sobretudo na nossa região. Refiro-me a esse Fórum das Centrais Sindicais. Nós valorizamos muito, porque no que pesa as nossas diferenças, mas, por exemplo, nós produzimos uma plataforma. Isso aqui é um processo político que acumulou, nós conseguimos aqui colocar a agenda prioritária. Tem temas que não estão presentes aqui, porque nós consideramos que a prioridade está em torno desses 22 itens aqui. Creio que esta plataforma é absolutamente compatível e nos permite dialogar com esse conjunto de sindicalistas que estão independentes de suas organizações partidárias. Poderemos dialogar. Você mesmo aqui estava comentando da necessidade de uma plenária com jornalistas. Como é que vai ser o grau de cobertura? Que tipo de diálogo podemos fazer? Por que então não reunir os candidatos de diversos partidos que atuam no sindicalismo nas diversas centrais, para que a gente possa, em torno dessa plataforma, influenciar as suas campanhas, né? Para que sejam exitosas ou não, mas o diálogo e a pauta em defesa do trabalho tenham repercussão na campanha eleitoral. Então, acho isso possível e creio que a CTB, e nesse Fórum das Centrais, poderá ser, a partir de um diálogo estabelecido, um passo importante para que a gente vá influenciando ainda mais as diversas camadas, mas sobretudo a nossa base de representados, a partir dessa plataforma que eu aqui me referi. Então, acho prudente, correto e necessário a gente realizar isso em nível nacional, a partir das realidades de cada estado no Brasil. Perfeito. Eu quero registrar que há um outro fórum, que é o Fórum Sindical das Confederações, o FST, que também é um espaço importante. Nós entrevistamos recentemente a Mônica Veloso, né? Tem uma mulher agora lá na coordenação, porque ela não é presidência. O Arthur se afastou em razão de ser pré-candidato. E a Mônica manifestou, ela é metalúrgica, né? Uma dirigente muito ativa, e colocou, eles farão a plenária agora dia 30 de agosto, e uma das prioridades dessa plenária será justamente uma participação mais ativa no processo eleitoral. Então, Divanilton, eu estou achando aqui, não querendo fazer abstração, que há vontades convergentes, que é preciso dar forma para essas vontades. Então, que eu queria deixar aqui até como sugestão. Mas a primeira proposta eu vou fazer lá para o meu sindicato dos jornalistas. O Edu nos avisa a respeito do arquivo sindical, que foi, por ocasião dos 50 anos dos Metalúrgicos de Guarulhos, houve uma sessão solene, chamada sessão solene, na Assembleia Legislativa. E quem nos facilitou, possibilitou, foi o deputado Edson Ferrarini, que é um policial militar aposentado, advogado, psicólogo, e então quero até mandar um abraço ao Ferrarini, faz tempo que eu não o vejo. Vamos lembrar o que aconteceu, que eu não me lembro direito mais como é que foi. Vamos lá? Arquivo Sindical.
a história vivida do sindicalismo brasileiro. Com a presença de mais de 400 pessoas, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizou, dia 20 de setembro, sessão solene em homenagem aos 50 anos de fundação do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Eu pude sentir no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos uma responsabilidade social incrível. Por isso que, orgulhosamente, eu propus uma sessão solene, presidi, e ao lado do presidente do sindicato, eu tive o prazer de dizer parabéns aos senhores. Então, nesse momento, a Assembleia Legislativa levantar a bola, vamos dizer assim, de uma instituição como o sindicato e o Sindicato Metalúrgico de Guarulhos, é importantíssimo para demonstrar que as instituições têm um papel de organização, de mobilização, de representação. Mas a força dessa entidade, com a sua participação ativa nas portas de fábrica, isso faz com que as negociações favoreçam todo o estado de São Paulo. Uma diretoria atuante, uma diretoria trabalhadora, uma diretoria que realmente faz, que nos dá prazer de ser parceiros e, acima de tudo, sindicalistas. Nós deixamos aqui a nossa homenagem a cada metalúrgico que nesse momento não pôde vir, mas que está representado aqui nessa homenagem, porque está nesse momento na linha de produção, na batalha e muitos deles em greve. Então, sucesso à história da classe trabalhadora do nosso país. O presidente da entidade, José Pereira dos Santos, agradeceu a homenagem. Agradecer especialmente o coronel deputado Ferrarini, parabenizar a todos, porque esse prêmio que está recebendo aqui hoje, o Sindicato Metalúrgico de Guarulhos, é um prêmio que vem através do esforço de todos, principalmente daquilo que o coronel Ferrarini falou aqui, de vocês que estão em cima, que é os trabalhadores do chão de fábrica, da base, que dá a sustentação para o sindicato. Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar, correndo contra os segundos. Ariane Soares, parece que temos algumas participações. Registre, pelo menos, para que a gente faça justiça aos que nos acompanham. Com certeza, agradecemos aos comentários de diversas pessoas aqui pelo Facebook, do Sindicato de Servidores Públicos de Aragarças, em Goiás. Rio de Janeiro também esteve aqui comentando e também São José do Rio Preto. Muito obrigada. Divanilton Pereira, presidente em exercício da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, você tem 1 minuto e meio para fazer suas considerações finais. Mais uma vez agradecer esse democrático espaço e reforçar o que há pouco falei. O sistema de representação sindical no Brasil, sobretudo nesse próximo período, precisa investir forte no sistema de sua comunicação. Agora, não é uma comunicação desintegrada e dispersa. Precisamos integrá-lo, reforçar essa disputa de ideias, sobretudo nos trabalhadores, mas para isso precisa um sistema de comunicação integrado. Penso que esse espaço é um exemplo e creio que há necessidade objetiva, sobretudo a partir das novas condições materiais do sindicato, que isso vai ocorrer. Por isso, creio que investimento no sistema de comunicação do sindicato é uma ferramenta fundamental para a disputa de ideias, sobretudo para a disputa eleitoral que se avizinha nesse período. Muito bem, então agradeço, Divanilton, agradeço aos companheiros e companheiras da CTB, aos que nos ajudam a colocar o programa no ar, o Éder, o Eduardo, a Gisele, a Ariane e todos os demais companheiros. Mandar um abraço ao Fernando Mauro, que me ligou, que é o coordenador aqui da ACESP, e eu não tive tempo de retornar a ele. A todos e a todas, muitíssimo obrigado, e até quinta-feira que vem com um novo repórter sindical. Acho, se não me engano, que virá o Milton Cavallo, presidente do Movimento Trabalhista Nacional do PDT. Um abraço, até quinta-feira. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.